Olá, bem-vindo a este nosso canal de estudos espíritas cristãos. Aqueles que nos têm acompanhado aqui nesse canal há cerca de 3 meses, quando inauguramos esta série, sabem que nós temos, através do YouTube, feito algumas aulas durante a quarentena online, para os companheiros do Caminheiros da Paz e também para o Grupo Fraternal Hilarion, para os companheiros que estão fazendo o curso de aprendizes do Evangelho. Tá? Inclusive também para a Casa de Oração Caminhar, fizemos aqui alguns vídeos quando surgiu a quarentena e nós tivemos que abortar as aulas presenciais. Um curso pequeno, rápido, sobre preparatório para o expositor espírita. Tá? E aproveitando esta oportunidade deste canal, começamos a realizar um projeto que tínhamos há muito tempo, que era de levar a conhecimento público um estudo, uma leitura e estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, uma obra que temos no dizer próprio do nosso Chico Xavier, o médium que psicografou a série do André Luiz, uma obra para o nosso despertamento espiritual. Tá? Então, nós estamos já em andamento com o estudo desta obra e nos apresentou, talvez por inspiração do plano espiritual, né, que, embora a obra de André Luiz seja muito esclarecedora, causa muita reflexão em nós, na existência presente ou enquanto encarnados, para o nosso processo de passagem para o plano espiritual, né, com este despertamento espiritual no sentido de entendermos que nós somos espíritos imortais e, portanto, que devemos estarmos, mesmo na existência terrena, nos preparando para a nossa existência real. Então, esta obra causa esta reflexão para todos nós, como temos falado nos vídeos apresentados. Estamos ainda, não chegamos ainda nem na metade do estudo deste livro, mas que veio-nos à mente a inspiração de que, se ali temos em André Luiz uma obra que nos esclarece bastante a respeito do mundo espiritual, de como as coisas lá se encontram, pelo menos no nível do plano desta colônia, Nosso Lar, que são colônias ainda muito próximas à Terra, são colônias transitórias, né, para esferas mais elevadas, mas que muitos de nós ainda, pelas nossas próprias condições evolutivas, ainda chegamos, às vezes conseguimos chegar até o nível destas colônias, ok? Mas a ideia que nos veio à mente é de que, se estamos vendo o edifício da espiritualidade, importantíssimo é nós analisarmos a base, a estrutura deste edifício, deste conhecimento do plano espiritual. E esta base, essa estrutura, evidentemente está na codificação de Kardec, da obra dos Espíritos, que tratam da essência da nossa doutrina espírita, ok? Ela se inicia em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, e depois Kardec dá sequência na série de estudos e codificando todas as instruções da espiritualidade superior nas obras seguintes, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a obra A Gênese, ok? E nós temos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo uma certa instrução da espiritualidade superior que nos traz dois ensinamentos
que nós devemos ter sempre em mente. Tá? Um é de nos amarmos, né? Como o próprio Cristo nos ensinou, amarmos-nos uns aos outros. E a espiritualidade nos dá um segundo ensinamento, que é o de nos instruirmos. Isto é fundamental para a nossa evolução, né? Pois que a ignorância faz com que nós estacionemos no nível que atingimos de evolução, mas que a falta da instrução propriamente dita não nos possibilita o ingresso a esferas mais elevadas e a nossa evolução espiritual. E Chico, o nosso grande companheiro, do divulgador da doutrina, através da sua mediunidade, através de seu mentor Emmanuel e de outros tantos espíritos que o acompanharam ao longo da sua jornada aqui na Terra, onde ele psicografou mais de 400 obras, né? Chico nos parece que ele seguia estes ensinamentos à risca, né? Pois que sempre se demonstrou uma figura simples, humilde e desejosa de amar a todos os seus semelhantes e também de se instruir, né? Nós temos a constatação da pretensão nossa de estudarmos as obras de Kardec através de uma série de estudos que Chico fazia lá em Uberaba, no Centro Comunhão Espírita Cristã. Tá? E Chico, ele se dedicava com os seus companheiros, evidentemente, em 2 vezes por semana, às segundas e às sextas-feiras, a estudar determinados capítulos da obra básica de Allan Kardec. E eles, em 1959, iniciam um estudo de O Livro dos Espíritos, ok? E a questão que nós vamos abordar, nós não vamos, até por um tempo um tanto quanto escasso, mas pegar a essência do Livro dos Espíritos, nós vamos acompanhar os estudos que Chico Xavier fez no ano de 1959, e ele, nestas semanas, em 91 sessões de estudos com o seu grupo, eles pegaram alternadamente diversas questões do Livro dos Espíritos para estudar. E ao término destes estudos, em cada sessão, Emmanuel, o mentor do nosso Chico, ele emitia uma mensagem, um complemento à lição, né? Uma mensagem mais pertinente para que nós refletíssemos, tá? E destas mensagens sobre o estudo que Chico fazia com seus companheiros sobre o Livro dos Espíritos, destas mensagens surgiu esta obra que aqui temos, A Religião dos Espíritos, né? Que é uma obra de Emmanuel psicografada pelo Chico. E nós vamos adentrar ao estudo destas questões do Livro dos Espíritos com os comentários do próprio Emmanuel a respeito de cada questão que Chico, naquela noite, da segunda ou da sexta-feira, estudava. Ok? Muito provavelmente, naqueles momentos de estudo, né, Chico e seus companheiros conversavam sobre o item abordado do Livro dos Espíritos, e nesta seleção, que foi uma seleção aleatória das diversas questões, mas que abrange todos os aspectos principais do Livro dos Espíritos, pegando questões da parte primeira do livro, da parte segunda, da terceira e da quarta parte, fazendo com que depois Emmanuel tecesse alguns comentários, tá? Então nós temos aqui na introdução, na abertura desta obra, Religião dos Espíritos, uma mensagem de Emmanuel, datada da cidade de Uberaba em 29 de janeiro de 1960, ok? E Emmanuel diz-nos o seguinte:
Leitor amigo, temos aqui um livro diferente. É um simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz, ou seja, as bases da doutrina espírita, tá? Desde muitos aspirávamos a realizá-lo com a permissão do Senhor, e nos foi possível no curso das 91 sessões públicas para o estudo da doutrina espírita, a que comparecemos junto dos companheiros uberabenses no transcurso do ano de 1959, lá na sede da Comunhão Espírita Cristã. Okay? Em cada reunião, o texto para exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados e depois de apontamentos verbais entre eles, como nós já dissemos, né, tecemos as modestas anotações aqui expostas. Né? A humildade de Emmanuel, nossas modestas anotações. Mas que nem sempre se restringiram diante das circunstâncias especiais e imprevistas ao tema do estudo. Às vezes, os comentários de Emmanuel, embora puxado pelo estudo de determinada questão do Livro dos Espíritos, mas às vezes ele tece alguns comentários. E esses comentários para nós, para o nosso estudo, é muito importante, porque além de se basear na codificação de Kardec, na obra dos Espíritos Superiores, Emmanuel nos traz uma visão, uma instrução de um espírito já com um certo nível de esclarecimento, para que nós tentemos para até um linguajar mais atualizado, mais contemporâneo, e que nos faça refletir sobre outras questões do que aquela especificamente do que está ali abordado na obra, na questão proposta por Kardec e na resposta dos Espíritos. Tá? Então, continuando, Emmanuel nos diz que algumas destas mensagens chegaram a ser, naquele ano mesmo, publicadas na revista O Reformador, e outras foram nos jornais da cidade de Uberaba, que se chamam A Flama Espírita e o Lavoura do Comércio. Tá? Porém, após este ano, e a gente vê que essa mensagem já é do final de janeiro do ano seguinte, reunindo-se a totalidade destas mensagens, né, ele, Emmanuel, junto com Chico, fazem uma revisão ampla de todas estas mensagens que vão constituir exatamente esta obra, o livro Religião dos Espíritos. Tá? E aqui para o final desta mensagem de abertura, Emmanuel vai dizer o seguinte: não temos, pois, outro objetivo que não seja o de demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe entendamos a grandeza em novas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Leão, Kardec. Ok? Então, o próprio Emmanuel fala que ele está iniciando este estudo da base, este estudo metódico da base da doutrina espírita, mas que outros surgirão com outros esclarecimentos, que avaliação, que é o que nós imaginamos como na própria obra de André Luiz, que quem pegar o nosso vídeo inicial deste estudo da obra O Nosso Lar, vai ver que nas considerações iniciais, naquele vídeo que preparamos, Chico, em carta dirigida ao então, naquela época, presidente da Federação Espírita Brasileira, revela que André Luiz, muito provavelmente, é o portador de informações e mensagens de esferas superiores da espiritualidade para nos trazer o despertamento espiritual. Tá? Então, neste falar de Emmanuel, nós temos estas revelações da obra de André Luiz, mas que é importante, como já o dissemos, por inspiração,
nos voltarmos para a base deste edifício da doutrina, né? Esse edifício é maravilhoso, que é uma construção de um conhecimento baseado na ciência, numa filosofia e numa religião, numa religiosidade revelada pela espiritualidade maior a todos nós. E que este edifício, ele tem nesta obra, especificamente o Livro dos Espíritos, a sua estrutura básica, que depois as outras obras de Kardec vão complementar. Ok? Neste sentido, na continuação e terminando esta apresentação de Emmanuel, nós temos que o seguinte: e aguardando por estas contribuições que virão na sementeira da fé viva, queremos poder afirmar com o título deste volume, que é o Religião dos Espíritos, que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? Então, Emmanuel dá exatamente essa definição desta base, deste valor que é esta obra para as nossas concepções da nossa existência espiritual. E ainda, neste primeiro vídeo que estamos fazendo, nós não vamos ainda entrar propriamente ao estudo das questões do Livro dos Espíritos, feitas por Chico, e as mensagens correspondentes de Emmanuel, mas queremos trazer apenas a ideia de sensibilizar a todos aqueles que nos acompanham neste canal de YouTube, né, de que o possam fazer também, ou adquirindo esta obra, o Religião dos Espíritos, ou nos acompanhando nos estudos que nós pretendemos fazer, que serão ao longo de 91 mensagens baseadas no estudo do Chico no Livro dos Espíritos. Como curiosidade, cada capítulo deste livro, A Religião dos Espíritos, ele tem um título dado por Emmanuel, na psicografia do Chico, e no topo de cada lição nós temos aqui a descrição da questão a que se refere essa mensagem. No caso desta aqui é a questão 887 de O Livro dos Espíritos, e a data da reunião pública na qual foi feita este estudo desta questão e que originou inclusive esta mensagem correspondente. Então esta obra ela se inicia com as reuniões públicas do Chico no dia 5 de janeiro de 59 e vai até a reunião pública de 4 de dezembro de 1959, ok? E, embora as questões aqui colocadas, elas estão em ordem aleatória, a gente não tenha pelo menos a notícia do porquê que o Chico começou a estudar com a questão 887, a segunda lição desta obra vai para a questão 358, do Livro dos Espíritos, e a outra questão vai para 712, depois para 220, e assim sucessivamente, abordando questões que talvez fossem mais de interesse daquele grupo de estudo junto com o Chico Xavier, ou até por inspiração do próprio Emmanuel para determinadas questões a serem estudadas, mas nós, como uma questão didática, nós fizemos um trabalho prévio, onde nós colocamos as questões do Livro dos Espíritos em ordem das questões abordadas, ok? Então, nós não vamos ler na sequência deste livro, nós vamos ler nas questões, na sequência das questões que estão abordadas nesse livro, iniciando, evidentemente, pela primeira questão estudada por Chico,
que no caso, até como exemplificação, é a questão número 4 do primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das provas da existência de Deus. E nós vamos, na sequência das questões, abordando o Livro dos Espíritos, as questões de Kardec, as respostas e, em algumas vezes, os próprios comentários de Kardec, e, na sequência, a leitura e o estudo da mensagem de Emmanuel, respectivamente à questão abordada. Ok? Então, aguardem, nós vamos ter posteriormente, então, um outro vídeo, que este já estamos com uma questão de mais de 20 minutos. A intenção não é fazer vídeos muito longos, para não ser muito cansativo, mas que vamos abordando nos próximos vídeos, dependendo da extensão e da profundidade da questão a ser abordada, nós faremos uma ou duas questões por vídeo, ok? Muito obrigado. E assim, sempre lembrando, a todos aqueles que conosco, que como nós, desejamos divulgar o Evangelho e a doutrina espírita, que o possam fazer nos auxiliando, divulgando estes vídeos, compartilhando com familiares, com amigos, com os companheiros, evidentemente, para aqueles que os desejem assim participar destes nossos estudos. E assim, a gente, com a graça divina de Jesus, de Deus nosso Pai, a gente vai fazendo com que estas mensagens de amor e de muita reflexão para nós como espíritos imortais possam ser cada vez mais serem obtidas para diversas pessoas. Fiquem com Deus e muito obrigado.